Olá, alunos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos dar continuação à nossa lição, A história do povo de Deus. Nós estamos na última lição. A semana anterior nós assistimos, a época de Israel e a época de Israel 2. 1 e 2, e hoje nós vamos estudar a época do cristianismo, que é a continuação desses três estudos, a história do povo de Deus. A época do cristianismo, ela começa com o nascimento de Cristo e se estende até os dias atuais. Se considerarmos a época do cristianismo como a história da igreja, podemos considerá-la iniciando-se como o dia de Pentecoste. Podemos, para fim de estudo, dividir esta época em 3 períodos. A época do cristianismo, ela se divide em 3 períodos. Vamos ver. Os dias da vida de Cristo, os dias do Novo Testamento e após os dias do Novo Testamento. Então, nós vamos estudar esses 3 períodos. Eu gostaria que todos os alunos estivessem com a sua Bíblia e a apostila. Apostila 1 é a lição 3. Está na página 47. Nós vamos começar a estudar e, para acompanhar melhor, precisa estar com a Bíblia. Nós vamos ler bastante versículo bíblico, para chegarmos ao entendimento desde o nascimento de Cristo até os dias de hoje que nós vivemos hoje. Vamos lá, na nossa apostila é 3.1, os dias da vida de Cristo. O período dos dias da vida de Cristo foi o período áureo da história bíblica. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava fisicamente entre nós. Desde o anúncio de seu nascimento, o mundo foi abalado. Seu ministério foi o da manifestação do poder de Deus. Ele curava os enfermos, anunciando a vontade de Deus. Em relação à vida física do homem, libertava os oprimidos pelos demônios, anunciando a vontade do Pai para a alma dos filhos e anunciava o reino de Deus, promovendo a verdadeira vida que um filho de Deus deve viver. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João narram os fatos da vida de Jesus. Cada qual o apresentava sobre certa característica, mas todos revelam o que ele veio fazer ao mundo. Nós vamos ler agora no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, nós entendemos aqui que Jesus Cristo, ele veio, para anunciar o próprio Deus. Ele veio para anunciar o Evangelho. Ele veio para libertar os cativos, restaurar da vista aos cegos. Ele colocou em liberdade os oprimidos, E proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, nós entendemos a vinda de Jesus Cristo na terra, que ele esteve na terra para fazer a vontade de Deus, anunciando a Deus e curando, libertando os cativos e oprimidos. Agora nós vamos ver os dias do Novo Testamento. Este período está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro do Novo Testamento que trata acerca da história da igreja primitiva. Podemos estudá-lo sobre 2 aspectos: a igreja em Jerusalém e o período da igreja missionária. A igreja em Jerusalém, de Atos, capítulo 1 até o capítulo 7,
neste período. Destaca-se a descida do Espírito Santo em Pentecoste, a pregação apostólica de Pedro e o martírio de Estevão. O período da Igreja Missionária está escrita no livro de Atos, do capítulo 7 até o capítulo 28, com o apedrejamento de Estevão. Atos 7, ocorreu uma perseguição aos seguidores de Cristo. Nesta ocasião, a Igreja de Jerusalém se dispersou para outros locais. Em Atos 8, por exemplo, Filipe prega na província de Samaria, e a partir de Atos capítulo 13, temos o relato das primeiras viagens e a descrição de como o evangelho foi anunciado aos gentios. Já no fim do livro, na terceira viagem missionária de Paulo, vemos que o evangelho havia chegado até Roma, a capital do Império Romano. Então agora nós vamos ver os relatos, na Bíblia, que fala sobre a presença do Espírito Santo. Foi a descida do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 21, eu gostaria que vocês estivessem acompanhando na Bíblia comigo. É inegável a presença e a importância da ação do Espírito Santo na igreja primitiva. Já no dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi enviado segundo a promessa de Jesus Cristo. Os discípulos reunidos em Jerusalém foram batizados com o Espírito Santo e receberam dons extraordinários para realizarem a obra de Deus. Foi o cumprimento da profecia de Joel, em Atos 2, 16 até o versículo 21. Em Atos 2, versículo 38, vamos ler. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, está escrito que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com poder a palavra de Deus. Vamos acompanhar comigo na sua Bíblia? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam as palavras de Deus. Naquele tempo, as pessoas que estavam sendo preparadas para fazer a obra de Deus, elas tinham que ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Está escrito em Atos capítulo 6, versículo 3. Simão, o mago, desejou ter o mesmo poder à custa do dinheiro e por isso foi repreendido pelos apóstolos. Está escrito em Atos capítulo 8, versículo 19 até o versículo 24. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregamos deste serviço. Atos capítulo 6, versículo 3. Então, nós vemos que as pessoas que iam fazer a obra de Deus, elas precisavam ser cheias do Espírito Santo e ter sabedoria na palavra de Deus. Nós agora vamos ler em Atos, capítulo 8, do versículo 19 até o versículo 24. Vocês abram a sua Bíblia e nós vamos ler juntos. Acompanhe comigo no versículo 19. Propondo, concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição,
pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus? Não tens parte, nem sorte, nem ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então nós vemos, né, que aqui ele queria barganhar com Deus. Pela posição ou pelo dinheiro que ele tinha, ele achava que ele podia comprar, né, o Espírito Santo, comprar a presença de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Só que logo Pedro foi e repreendeu ele, dizendo que ele não ia conseguir nada com o dinheiro que ele tinha, né? E para isso precisava o quê? Ter um coração verdadeiro, um coração puro, e coisa que ele não tinha para poder receber o Espírito Santo. Praticamente em todo o livro de Atos, o Espírito Santo aparece agindo numa igreja que foi sensível à sua direção e por isso recebeu dele os dons necessários ao cumprimento de sua missão. Quando as pessoas se comprometiam com Cristo, os discípulos perguntavam: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Em Atos capítulo 19, versículo 2. Os apóstolos particularmente impunham as mãos sobre os novos convertidos e eles eram batizados com o Espírito Santo. E em seguida falava em línguas e profetizava. Atos capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 6. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Atos 19, versículo 2. Em Atos do capítulo 19 ao versículo 1 até o versículo 6, eu gostaria que vocês meditassem na sua Bíblia. Agora nós vamos ver após os dias do Novo Testamento. Vamos ler comigo na sua Bíblia? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No início de Atos, o evangelho está escrito a Jerusalém. Em seguida, alcança a Judéia, a Samaria e outras localidades. Com as viagens missionárias de Paulo, o evangelho alcança os gentios. Roma, neste contexto, seria os confins da terra. Então, agora nós vamos na apostila, né, ler após os dias do Novo Testamento. Após os dias do Novo Testamento, a época do cristianismo pode ser estudada dentro de 5 períodos da história. O período patrístico, depois da morte dos apóstolos de Cristo, as que deram continuidade à mensagem e aos ensinamentos do Messias, foram chamados de pais apostólicos. Dentre estes pais, podemos destacar Irineu, João Crisóstomo, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Agostinho de Hipona e outros. Nesta época, o cristianismo foi visto como uma seita do judaísmo e não foi aceito como religião oficial. Por isso, muitos cristãos foram perseguidos e martirizados. Agora vamos ver o período romano. A partir do século IV, em 313,
o imperador Constantino, por meio do Edito de Milão, permitiu que o cristianismo se estabelecesse como religião legítima e oficial do Império Romano. A Igreja Romana depois veio a se tornar católica, apostólica romana. Católico, que é igual a comum a todos, apostólica, que é igual, dizem que veio dos apóstolos, em especial de Pedro, e romana, nascida em Roma. Esse período durou até a queda de Roma, em 476 depois de Cristo. Vamos ver agora o período medieval. Da queda de Roma ao fim do Império Romano do Oriente, 476 a 1453 depois de Cristo, é o período da chamada Idade Média. A Igreja se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana e se desviou dos princípios mais elementares de Jesus Cristo. Dentre outras coisas, adotou o culto dos santos. Elevou Maria, mãe de Jesus, à categoria de divina. Adotou doutrinas estranhas a nós, como a oração pelos mortos, a existência do purgatório e a salvação pelas obras. Por isso, dentre tantas outras coisas, se tornou uma religião fria, vazia, centralizada nos bispos, no Papa e nas suas confissões de fé, que é os credos. Foi o período mais rico e, ao mesmo tempo, o mais vazio da história da Igreja cristã. A Igreja já não podia dizer: ouro e prata não tenho, mas também já não podia mais dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Vamos ver agora o período moderno. Do fim do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, em 1453 a 1789 depois de Cristo. Um dos fatos mais importantes desse período foi a Reforma Protestante, desencadeada por Lutero, Calvino e outros reformadores. Depois de um bom período no qual muitos homens de Deus eram as suas vidas buscando uma transformação na Igreja, a data fixada pelos historiadores como início da Reforma foi registrada como 31 de outubro de 1517, a data a qual Martinho Lutero afixou na catedral suas 95 teses, que criticavam o estado da Igreja na época, principalmente o pagamento de indulgências, uma espécie de vale que eram vendidos de acordo com uma tabela, que, sendo a Igreja, dava direito a diminuir as penas no purgatório, e o despotismo clerical. Dizia-se que com a venda das indulgências se construiria a grande Catedral de São Pedro, uma das maiores igrejas do mundo, que hoje faz parte do Vaticano, Estado teocrático católico. É a sede da Igreja Romana, onde está o Papa. O período contemporâneo. De 1789, os nossos dias, como está a Igreja cristã em nossos dias de hoje. Quais as análises que podemos fazer acerca dela? Não estaremos exagerando se afirmarmos que, apesar das grandes divisões e do esfriamento de muitos cristãos, está havendo um novo derramamento do Espírito em todo o mundo. Deus está trabalhando neste mundo, levantando pessoas e igrejas em toda parte com uma nova velha mensagem, a mensagem do poder do Espírito sobre todos os poderes deste mundo.
E aqui nós vamos terminando mais um estudo, né? E desde a criação até Abraão, nós vimos também a época de Israel, e hoje nós estamos terminando o nosso estudo da lição, né? A época do cristianismo. E nós vamos estar estudando toda essa lição e fazendo um resumo. Nós vamos estar fazendo também uma pesquisa sobre todo esse estudo. Eu gostaria que todos os alunos pudessem depois fazer essa pesquisa. Eu vou estar colocando no grupo e estar mandando para mim, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. E a descrição de como o evangelho foi anunciado aos gentios. Já no fim do livro, na